Olá, bom dia pessoal, aqui professor Elton em mais uma cápsula diária de História. Hoje, quinta-feira, 29 de outubro de 2020. Então, hoje, dia do cerimonialista, Dia Nacional do Livro no Brasil e Dia Mundial da Psoríase e Dia Mundial do AVC. Na história, em 1810, o príncipe regente Dom João VI baixou o decreto que determinava a criação da Real Biblioteca, hoje Biblioteca Nacional do Brasil, no Rio de Janeiro. O local só foi aberto ao público em 1814, com a transferência da Corte de Portugal para o Brasil em 1808. O acervo trazido para a então colônia, com em torno de 60 mil peças entre livros, manuscritos, mapas, estampas, moedas e medalhas, foi inicialmente acomodado em uma das salas do hospital do convento da Ordem Terceira do Carmo, que ficava então na Rua Direita, no Rio de Janeiro, hoje conhecida como Rua 1º de Março. Então depois foi transformado na Real Biblioteca e atual Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Em 1929, 29 de outubro de 1929 é a data conhecida como a chamada Terça-feira Negra. Em um único dia, bilhões de dólares foram perdidos, levando à falência milhares de investidores e derrubando cotações de ações na Bolsa de Nova York. Esse dia também foi marcado pelo grande número de suicídios. Costuma-se dizer que choveram corpos em Wall Street, né? E de quem perdeu tudo em um único dia nas ações. Então, quando fechou o pregão da Bolsa em Nova York, Wall Street, os investidores entraram em seus escritórios. A maioria deles viu que estava falido, então o pessoal abriu a janela dos prédios e se jogava dos prédios, porque não teriam como honrar suas dívidas, então cometiam suicídio, pulavam das janelas, davam tiro nas cabeças, né? Cometiam suicídio os grandes investidores daquele dia. Então no rescaldo dessa Terça-feira Negra nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, em outros países industrializados, teve início a chamada Grande Depressão, né, que acabou levando a crise econômica que muitos países acabaram superando lá em 1932, 1936, né, e foi um dos elementos que impulsionou até a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, sem mais condições políticas de seguir como presidente da República, Getúlio Vargas renunciou ao seu posto. O momento político internacional, com a queda dos governos autoritários na Europa após o fim da Segunda Guerra Mundial, indicava que o Estado Novo estava chegando ao fim. Nas ruas, os estudantes pediam liberdade e democracia. O exército estava armando um golpe contra o presidente. E apesar de ter o apoio dos eleitores, Vargas estava sem opção e encerrou seus 15 anos de governo, o qual já perduraram desde 1930. A gota d'água aconteceu após a nomeação de Benjamin Vargas, irmão do presidente, como chefe de polícia, dias após ele adiar as eleições presidenciais que estavam marcadas para 2 de dezembro. Um dia após a renúncia, o cargo foi ocupado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, que estabeleceu novamente as eleições para 2 de dezembro. O pleito, que elegeria Eurico Gaspar Dutra, então esse pleito aí acabou sendo uma vitória para o presidente Vargas, que ele acabou apoiando, né, o Dutra nessa eleição. 5 anos depois, em 1950, Getúlio Vargas voltou a se candidatar a presidente e acabou eleito democraticamente. Né, aquela frase que ele voltou nos braços do povo. E ele permaneceu no posto até 24 de agosto de 1954, quando ele cometeu suicídio.
Segundo ele mesmo teria dito, do catete só saiu morto. Em 1958, o autor russo Boris Pasternak recusou o Prêmio Nobel de Literatura naquele ano. No dia 23 de outubro, ele havia sido anunciado pela Academia Sueca como vencedor da premiação. A recusa aconteceu devido à pressão do governo soviético, que se opunha ao escritor. Após saber da premiação, Pasternak enviou no dia 25 de outubro um telegrama à Academia Sueca dizendo: infinitamente grato, emocionado, orgulhoso, surpreso e maravilhado com o recebimento do Prêmio Nobel de Literatura. Mas no mesmo dia, o Instituto Literário de Moscou exigiu que todos os seus alunos assinassem uma petição denunciando Pasternak e o seu romance Doutor Zhivago, um clássico da literatura, considerado como antissoviético. Além disso, Pasternak foi informado de que se viajasse a Estocolmo para receber o seu Nobel, ele seria impedido de entrar novamente na União Soviética. Depois disso, ele escreveu um novo telegrama recusando o Prêmio Nobel, né? Voluntariamente, né? Segundo o seu filho, ele teria escrito. Depois disso, o Boris Pasternak entrou em profunda tristeza. Ele acabou sendo expulso do Instituto Literário de Moscou e acabou falecendo 2 anos depois, né? Mas o seu filho acabou viajando para Estocolmo anos depois e recebendo o prêmio no lugar de seu pai, o Prêmio Nobel de Literatura, pela obra do Doutor Zhivago. Mais uma peripécia aí do governo soviético. Em 2015, o Partido Comunista da China anunciou o fim da política do filho único no país. Com a decisão, os casais chineses passaram a poder ter até 2 filhos. O anúncio colocou fim à política que entrou em vigor na China entre o fim de 1979 e o início de 1980. Com a determinação, o governo obrigava os casais a terem somente um filho. As exceções valiam apenas para 55 minorias étnicas do país, que não precisavam obedecer à lei, assim como casais de zonas rurais, caso o primeiro filho fosse uma menina, né? Então eles extinguiram essa lei porque muitos casais que engravidavam quando viam que a filha era uma menina começavam a cometer abortos e também cometiam infanticídio quando viam que a filha era uma menina. E com isso, pessoal, encerramos a nossa cápsula diária de história de hoje. Desejo a todos uma excelente quinta-feira e um abraço ao professor Elton. Fiquem com Deus.